Agora, tem uma polêmica, né, que tá dando aí nas redes sociais e que eu defendi o Luciano, eu vou defender o Veiga, tá? Eu não acho que o Luciano merecia cartão amarelo quando ele bicou a bandeira lá no clássico Corinthians e São Paulo. E não acho também que o Veiga merece cartão amarelo porque chutou a bandeira. Ah, mas tinha o símbolo do Atlético Mineiro. A do Luciano também. O que eu falo é a falta de critério patética da arbitragem do Brasil. Da América do Sul, vai. Uma foi na Copa do Brasil, a outra foi na Libertadores. Pode ter uma diferença de critério. Argentino. Sim. Desculpa, o juiz argentino. Sim, pode ter uma diferença de critério por isso. E aí estão chiando. Ah, o Luciano levou cartão, o Veiga não. Eu não sou a favor de cartão por comemoração. Já não era por tirar a camisa, mas tem que aceitar porque tira o patrocinador e aí é regra. Agora, o cara tá comemorando, o cara tá na casa do adversário. Bicar a bandeira, ele não destruiu a bandeira, ele não arrancou a bandeira, ele não jogou no chão. É um desabafo ali do cara que tá comemorando. Ele chutaria também se fosse um lenço, se fosse uma bandeira sem ser com o símbolo do Atlético Mineiro. Eu acho exagero. Pergunto pra vocês. Merecia receber o amarelo? Pra mim, não. Não. Mas tá dando um debate nas redes sociais que o Luciano recebeu. O Luciano, ele chuta a bandeira lá, até ali. Chuta a bandeira na Neoquímica Depois ele vai bater boca com torcida. Não, bater boca não. Ele comemora olhando pra torcida. Aí Só tem torcida do rival. Ele vai comemorar olhando pra onde? Chegação daqui, chegação de lá. E aí isso deve, pra mim, deve ter gerado esse cartão que naquele momento me pareceu correto. Aí sai no relatório do árbitro que ele deu o cartão pelo chute na bandeira. É isso. Tá errado. Então, aí que tá agora, o se critério. ele provocou, eu não sei o que aconteceu lá. Se ele provocou Não, alguém, eu vi alguém, tudo. Ele chuta a bandeira e comemora olhando pra torcida do começa um Corinthians. bate-boca, ele vai lá, então isso aí, eu acho que aí não pode. Aí você começa a criar uma situação de risco. Mas quando o árbitro coloca que foi pelo chute na bandeira, aí seria o mesmo critério daqui. Pode ser cara de fora, pode ser cara de outro lugar. Mas a regra é uma só, né? Você não pode exagerar na comemoração. Não, e tem outra, né? O Veiga comemora assim no Allianz. Né? Aí, o Veiga já comemorou chutando a bandeira no Allianz. Teoricamente, chuta a bandeira do Palmeiras. Mas é por isso que eu falo. É isso. O que eu falo, ele não chuta porque é a bandeira do rival. Ele chuta porque tá ali comemorando. Mas é que começou com o Aloysio Bandido. Ele criou isso. E aqui mas eu acho que eu já vi isso até na Europa. Eu já vi isso no mundo eu todo. sei. Mas um copia o outro, né? Aqui no Brasil, um copia o outro. Foi isso. Não, mas então, acho assim. A regra diz, não pode haver exagero na comemoração. Mas merece o questionamento, na opinião de vocês, já que teve amarelo em um, não tem no outro, falta de suspender o árbitro que dá cartão por comemoração. Obrigado. Olha como a gente pode entender. Às vezes a gente pode concordar. Esses caras atacam o futebol. Eu concordo a cultura totalmente. do futebol. Nesse jogo do cartão do Luciano, qual a qualificação que o seu Wilton Pereira Sampaio tem para avaliar se a comemoração deve ou não ganhar cartão? Ele é o quê? Especialista em comemoração? Essa aqui, nota 5, nota 8. Ah, não, vou dar um cartão. Apita o jogo. Apitar o jogo já é uma porcaria, eles são ruins. Imagina para ficar avaliando uma coisa para a qual eles não foram nem treinados, digamos assim. Eu acho uma besteira colossal isso aí. O cara é argentino, o árbitro, nem ligou. O Veiga chutou a bandeirinha, se virasse cambalhota, deu a mínima. Foi pro meio do campo fazer o trabalho dele para se preocupar com o que realmente interessa, que é apitar bem a partida dele. E ele botou na súmula, Mauro. O Wilton botou na súmula. Botou na súmula e a regra amarelo por chutar a bandeira de canto. Isso é ridículo. E a súmula diz que é... Aí, ó, tá aí a súmula. Ela deixa claro que é subjetivo. O árbitro resolve se vai dar. Agora, quando o Rafael Veiga chutou a bandeirinha lá em Brasília, na Supercopa, ele não deu cartão. Olha lá, ele alega que de forma provocativa. Ele chutou a bandeira. Mesmo árbitro, hein? Mesmo árbitro. Ele chutou a bandeira, o Veiga, ele virou pra torcida do Flamengo, xingaram ele fez gesto também. Que tem que fazer também. Eu acho ótimo. Ele tem mais. O cara tá xingando ele, por que ele não pode fazer pra torcida? O jogador é xingado, ele também pode. Cara, os jogadores de futebol sempre desafiaram a torcida adversária, provocaram. Ah, mas vão fazer alguma coisa. A torcida do Corinthians vai fazer o quê? Vai invadir o campo? O grito homofóbico eles não fizeram mais contra o São Paulo. Por quê? Porque o clube foi prejudicado. Então o bonitão lá sabe que se ele invadir o campo vai ficar complicado. O que não se discutiu foi o seguinte, uma coisa absurda que aconteceu, foi o Gandula do Corinthians peitar o jogador Luciano. O Gandula tá pra pegar a bola, cara. Ele não tem que participar de nada. E foi assim, o Luciano veio, foi abraçado pelo Jandrei, que é o goleiro reserva, no centro do campo, ele tá voltando, aí veio um Gandula, um marmanjão, peitando lá o Luciano. Que negócio é esse, gente? Isso passou meio que batido, botou na súmula lá, o Wilton expulsou o Gandula, ele poderia ter expulsado o Gandula.
O Gandula interage com o jogador. Isso é uma várzea, isso é uma brincadeira. Tem que ser leão de chácara. Pois é. Eu sempre defendi. Tem as meninas que fazem educação física e tal. Botam uns garotinhos para. Pois é. O filho do Zico, ele foi Gandula. Eu lembro quando eu era repórter de campo. Não, no Maracanã, era engraçado. Ele era o garotinho passado. criança. Agora bota os leões de chácara, pô. Pra que isso aí? E o cara... Não tem necessidade nenhuma disso. E o cara não sabe o lugar dele, pô. Exatamente. Que é isso, cara? O cara é Gandula e acha que ele pode. Ah, mas o cara é corintiano. É um torcedor dentro do campo. É um invasor, praticamente, ali, porque ele está saindo da sua função para peitar um jogador. É de chácara. E se o Luciano dá um supapo do Gandula, perde a cabeça, olha a confusão, aí foi a culpa do Luciano. Eu entendo o seguinte, eu acho que o torcedor tem que saber se comportar. Eu sou totalmente favorável. Faça pressão no adversário, pode vaiar, falar o que quiser ali e tal, faz pressão. Normal, mano de campo, qualquer lugar do mundo é assim. Claro, é para botar pressão realmente. Você vai fazer o quê? Que legal, parabéns. Não, vai vaiar os caras, vai tentar deixar o jogador nervoso. Agora o jogador faz o gol, ele tem o direito de desabafar também. Aí vamos agora medir qual é o grau do desabafo. Que ele foi aqui, ali tem um canto, e ele foi até ali. Aí começaram várias assim, análises e locubrações. Volta para o meio campo, acabou no máximo. O Wilton poderia falar, pô, na próxima se fizer, não vai lá não para evitar confusão. De uma forma. Ontem o árbitro que deu o cartão para o Marcelo foi de uma sensibilidade que claramente ele explicou, falou, cara, eu acho até que você não teve a maldade, mas eu não tenho como não expulsar você depois disso que a gente está vendo aqui. Olha a perna do cara, como é que tá. E deu o cartão. Eu acho que ele teve sensibilidade. Não havia como o cara continuar em campo depois do que aconteceu. Não tem como. Não tem como. Você continuar em campo depois... Eu concordo. Eu achei a expulsão justa. Não dá. Eu não falo que é proposital. É porque assim, você não vira Zé Regrinha. Tem que ter um pouco também de sensibilidade. Aquilo foi uma coisa muito dura. Aí o cara continua em campo. E eu acho um absurdo o Fluminense recorrer. Achei um absurdo os jogadores ali em campo preocupados com isso, quando um colega deles, poderia ser um deles, com a perna quebrada, estraçalhada. E o Diniz foi de uma infelicidade atroz. Aliás, o Diniz, como técnico da seleção brasileira, precisa repensar um pouco. Ele agora representa também a seleção brasileira. A comparação dele com o acidente de trânsito é uma coisa estapafúrdia. Um camarada que atravessa na frente de um carro quando o sinal está fechado para o pedestre, ele está errado, lógico. O cara está dirigindo o carrinho dele, vê um maluco, não, presta atenção. O motorista não vai saber. Agora, dentro do campo, o jogador está disputando uma bola. Ele não tem que sair da frente do jogador do time dele. Foi um acidente, a gente entende tudo, mas a preocupação dele ali não parecia nenhuma com o jogador, e sim com, tirou... Com a expulsão absurda, ele foi uma expulsão absurda. Aí ele ficou falando disso. Qual o objetivo? Seria para pressionar o próximo árbitro? Seria isso? Eu não sei. E outra coisa, fala do time que não jogou nada. O Fluminense jogou uma partida muito ruim. Então, acho que tem várias coisas aí que, sabe, que eu até entrei nesse assunto por conta da arbitragem. Voltando à origem do nosso debate, eu acho que o árbitro não tem que se meter nisso. Eu não sei, um caso muito peculiar, muito caracterizado, que o cara fez um gesto obsceno, xingou a mãe não sei de quem, aí tudo bem. Agora, o cara que comemora o gol, pô, chuta a bandeirinha, faz o que quiser. Eu fiz um fio no Twitter, naquele dia do jogo do Corinthians contra o São Paulo, eu coloquei lá, sei lá, dezenas de fotos, eu fui no Google e coloquei assim, em português, depois em inglês. Futebol, chute, comemoração, gol, bandeirinha. Botei em português, vieram várias. Depois botei em inglês, vieram mais outras, um monte delas. Eu fui copiando e colocando lá. Cada tweet cabe 4 fotos, né? Botava 4, mais 4, mais 4, mais 4. Você acha jogador de toda parte do mundo, a Premier League, chutando bandeirinha. É isso que eu falei. Todo mundo faz isso. Aí o senhor Wilton resolveu que não pode. Aí hoje o nosso campeoníssimo lá, o árbitro argentino, deu a mínima. Seguiu o jogo e acabou. O Rafael Veiga tem que comemorar o gol do jeito que ele quer. Não tem problema nenhum comemorar o gol assim. Nós temos que combater isso, eu acho. É o que eu falo. Se a gente não combater isso... O tá ficando insuportável. Os Zé Regrinhas, como escreve o Tostão, vão dominar o futebol e o mundo. Aí é tudo. Isso não pode. Pra cá não pode. Isso aqui não pode. Calma, gente. Isso as crianças, as novas gerações vão odiar o futebol, assim. Porque vai ser uma coisa tão chata, tão enfadonha, tão cheia de... Não dá, não pode ser. Não, e aí quem discorda da gente fala, vocês estão incentivando a violência. Se tiver um torcedor, cabeça quente... Gente, o torcedor tá lá pra assistir futebol. O torcedor... E outra coisa, eu cresci vendo Romário fazendo assim pra torcida adversária. A torcida xingava ele. É lógico. Tudo bem, vai embora. Ver os jogadores fazendo assim pra torcida adversária. Alguém invadiu o campo? É isso. Nunca ninguém invadiu o campo por causa disso. Tira a graça da bola. A comemoração do gol é o momento que o torcedor mais quer zoar. O jogador também. Então, o Veiga não tinha que receber amarelo. Eu discordo. O Luciano também não. Que foi o que eu falei, é uma provocação, né? É do jogo. Senão, daqui a pouco nem comemoração mais vai ter, pô. O Viola... Agora não tem esse negócio de torcida única, que eu já não concordo. Eu não concordo. Mas tudo bem, não tem torcida única. Então, se tem torcida única, o cara sempre vai comemorar pra torcida rival. O Cueva levou um cartão amarelo por comemorar um gol no Corinthians e São Paulo, naquele mesmo gol, naquele mesmo canto, porque ele pôs as duas mãos assim,
Foi. Ele sempre faz isso. Sim. Aí o juiz, que é o especialista em comemoração, né? Certamente não sabia que aquilo é um hábito do peruano. Foi lá e amarelou. Ele falou, mas como? O que eu fiz? Não, você provocou. Provocou quem? O que ele fizesse? Grita agora, me xinga agora. Aí, ó, lá dentro, gol. Que ele gritasse da torcida do Corinthians. Pode xingar agora aqui, ó. Meti o gol em vocês. Aí amanhã o Renato Augusto faz o gol no Morumbi, faz a mesma coisa, beleza. Comemora, o Roger Guedes não que foi embora, mas o Yuri Alberto faz um gol. Vai lá e provoca a torcida. É do jogo, gente. O cara que vai ao jogo tem que saber conviver com isso. A gente não pode se curvar, senão a gente vai viver sempre dizendo, não faz isso que as pessoas vão reagir violentamente, não faz aquilo que não pode. Já houve um fato novo nesse clássico, que foi a torcida do Corinthians, pela primeira vez em décadas, não cantou a tal da musiquinha para os jogadores de São Paulo. Porque o Corinthians foi punido. Então, já mudou o comportamento. E teve grito homofóbico no jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Ah, mas isso passou batido. E passou. Isso passou batido. Passou, Um é dia, o que eu falo. Um dia coloca na súmula, outro dia não coloca, porque o árbitro não era especialista em cânticos, então ele não colocou, sabe? Então, uma hora coloca, outra hora não coloca, o delegado do jogo devia estar com problemas auditivos, sei lá, não colocaram. Da transmissão também não falaram nada. Nem citaram nada da transmissão. A única transmissão que tem é aquela que a gente estava vendo o jogo, né? Agora, Bruno Prado, o Hulk, eu tô vendo rede social, a gente acompanha a rede social, realmente está no bolso do Murilo? Porque tá todo mundo falando, o Murilo botou o Hulk no bolso de novo. Eu vi no primeiro tempo também muito o Gustavo Gomes no começo do primeiro tempo, mas no segundo já era mais o Murilo. Realmente, porque o Hulk não costuma se dar bem contra o Palmeiras. Perdeu o pênalti em 21. Eu acho que, tinha até aqui, Hulk não costuma ser o cara decisivo que geralmente é contra o Palmeiras. Tem apenas 2 gols em 10 jogos contra o Palmeiras. Realmente parece que esse Palmeiras sabe anular o Hulk. E teve aquele pênalti, né? Que ele perdeu no primeiro jogo da semifinal de 2021 aqui no Allianz Parque. Foi 0-0. Ele perdeu os duelos com os jogadores do Palmeiras, com os zagueiros, com o Gomes, depois o Murilo. Murilo foi muito bem no jogo mesmo. O Hulk não tem jogado bem, não é um grande ano do Hulk, mas também acho que a coisa ficou mais difícil para ele. O Atlético realmente não é um time que facilita a vida de um atacante, né? E o Hulk, por melhor que ele seja, é um cara que também, todo atacante, o cara pode ser um ótimo atacante, mas ele precisa também que o time o ajude, que a bola chegue nele com alguma qualidade, em alguma condição dele buscar alguma coisa, né? Que senão fica dependendo só dele brigar com o zagueiro e ganhar. Ele podia ganhar ali numa disputa física, é um cara muito forte, é um bom jogador, podia ganhar um lance, dar um drible que ninguém espera, ou ganhar no corpo ali, mas era praticamente uma briga dele ali sozinho com os outros defensores do Palmeiras. O Hulk, o Felipão mudou um pouquinho o ataque do Atlético, que eu acho que piorou, né? Que com o Cudê ele joga com 2 atacantes mesmo, né? O Cudê ele gosta de jogar com um volante, 3 meias e 2 atacantes. O Paulinho e o Hulk faziam uma dupla mesmo de ataque. E o Paulinho, inclusive, acho que não é mais, mas ele foi artilheiro da Libertadores por um tempo aí. Ainda é. Ainda é, né? 7 Ainda é o gols. artilheiro. 7 gols. E agora com o Felipão, joga o Pavão de um lado, o Paulinho do outro, o Hulk ali solto por dentro. E o Hulk não é exatamente aquele centroavante que joga dentro da área, de costas. O Hulk é um cara que precisa movimentar, então muitas vezes ele sai da área. E aí os 2 outros atacantes estão no lado, não fica ninguém na área. Então piorou bem, a vida dele também. Ele não está bem, mas a vida dele também não está fácil. O Hulk está com quantos anos hoje? Acho que 37. 37, né? Acho que é isso. Pode também estar começando a ter aquela curva de queda que a gente fala, porque... Normal, jogador de claro. força. E aí, evidentemente, todo mundo é humano, né? Não tem jeito. Cai um pouquinho e o Atlético sabia disso quando trouxe. Aliás, quando ele sai da China, onde ele estava, ele já tinha perdido um pouco da condição que tinha, obviamente, né? Você vai entrando numa fase decadente. Se o time ajudar, ele pode ser muito útil, mas realmente agora ele está se virar sozinho. É difícil ter um baita companheiro, né? O Paulinho é um belo jogador, ele faz uma dupla bem interessante aí. Você vê os jogadores subaproveitados. Tá no bolso mesmo o Hulk da defesa do Palmeiras, Piperno? Porque a torcida do Palmeiras fala isso, né? Tá no bolso do Murilo. Realmente, o Hulk não se destaca contra esse Palmeiras. E o Murilo que vem se firmando ali junto com o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes é o cara. Você mesmo coloca na defesa do Palmeiras de todos os tempos. Você... 50 anos pra cá. De 50 anos pra cá, porque os de trás eu não sei, né? Ah, não, sim. Mas então, um é unanimidade. O Murilo também já está se tornando uma unanimidade ali na defesa do Palmeiras? Eu acho que o Murilo foi um grande achado aí, sim, porque era um jogador que estava lá no Lokomotiv, aliás, mesmo time do Pablo.
E com tudo que aconteceu na Rússia, o Palmeiras foi lá e trouxe esse jogador que se adaptou muito bem. Ele é um zagueiro rápido, de excelente impulsão, faz muitos gols e tal. E hoje chamava atenção o fato de que o Hulk realmente ele circulou bastante. Ele procurava sair para o lado, buscar o jogo. E o Hulk saía, o Murilo ia atrás. Porque também é o zagueiro mais rápido que o Palmeiras tem para fazer esse trabalho. E eu imaginei que por conta dessa movimentação do Hulk, o Atlético fosse utilizar um outro jogador esse espaço que o Hulk deixava. E isso não aconteceu. E aí o Hulk hoje estava isoladíssimo, né? Ele estava isolado, ele não conseguia fazer jogada nenhuma. São vários atacantes e um longe do outro. Por quê? Porque esse time não está conectado ao meio-campo, esse time não é abastecido pelo meio-campo. Fica difícil para todo mundo jogar. O Pavon, no Atlético do Cudê, o Pavon fez um golaço contra o Palmeiras. O jogo foi 1-1 lá em Minas. Aquele jogo lá do gol de bicicleta do Rony que acabou sendo anulado. Mas, sim, é um jogador técnico, um jogador rápido, um jogador de mobilidade. Dá a impressão que hoje ele é um outro jogador.